Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo para você o Marcos Duval vai estar detonando Lula por causa das revogações e decretos de Lula já nos primeiros governos dele. Ele vai estar falando sobre as decisões, tomadas de decisões do presidente Lula que possam estar trazendo consequências, tipo a privatização. Ele está prevendo a privatização dos Correios, privatização da Petrobras. Então vamos estar assistindo aqui com vocês. Agradecendo o vice-presidente. Até lá no palatório eu achei que ele fosse virar e agradecer, mas absolutamente nem olhou para o vice-presidente. Outra coisa também que foi feito, ele deixou claro que ele vem mesmo para entrar em rota de colisão, para fazer essa divisão. A esquerda sempre diz que a direita tomou posse das cores do Brasil, mas lá a gente só via gente de vermelho. Eu acho que deveria sim estar com amarelo e verde, que são as nossas cores, não vermelho. Então, assim, eu acho que eu já tenho um viés de confronto, um viés de que ele não vai, apesar de que ele praticamente loteou e criou vários ministérios para acomodar partidos, né? Para que ele tenha a facilidade de governar, mas nós vamos, eu principalmente, vou ser oposição, e exatamente por dar início à derrubada de um decreto. Quer dizer, quem segue a lei hoje está prejudicado. A criminalidade a qual deve-se combater o desarmamento está lá morrendo de rir, sabendo que agora o cidadão que segue a lei está desarmado. Agora, senador, como o senhor tem avaliado a postura de alguns parlamentares que fizeram parte da base de apoio de Jair Bolsonaro e agora sinalizam um apoio ao governo Lula? De tristeza. Eu acho que a gente tem que ser coerente com o que a gente se propõe. Eu sempre fui de centro-direita, fui eleito pelos capixabas que são de centro-direita e de direita, e eu, assim, vou continuar. Eu acho que para o presidente que veio com esse discurso, aliás, teve em momento algum também, eu quero deixar em aspas aqui, ele falou sobre combate à corrupção. Em nenhum momento. E como todos os depoimentos deles foram lidos, ou seja, teve tempo de ler, reescrever, ler e apresentar, fazer alterações para ler no dia, ele deveria ter colocado também como uma das premissas do governo dele o combate à corrupção. Eu tenho uma PEC, que é a PEC 30, para inserir na Constituição o combate à corrupção, porque na Constituição, por incrível que pareça, também não tem nada falando sobre corrupção. Então a gente precisa mudar e vai ser a minha pauta principal a inclusão dessa PEC dentro da nossa Constituição. Aí eu quero ver ele assinando, porque se ele não falou, quem cala consente. Eu acho que ficou bem claro que é um assunto que ele não quer tratar, porque provavelmente vai se atropelar, vai tropeçar e não vai conseguir dar uma resposta que traga firmeza e segurança para os eleitores. Deputado Coronel Tadeu? Bom dia, Marcos, feliz ano novo e, primeiramente, meus parabéns pela sua iniciativa desse projeto de decreto legislativo, PDL, que você vai estar protocolando, e para os nossos ouvintes entenderem, um projeto de decreto legislativo cancela atos do Poder Executivo. Nós vimos aí a edição dos decretos que atinge diretamente os atiradores, os caçadores e colecionadores. E uma das coisas, dentre várias que me preocupam, mas eu acredito é a mais importante, é não ter mais o porte de arma para esses atiradores que se deslocam da sua residência para os locais de treinamento, ou seja, os clubes de tiro ou algum lugar apropriado para isso. Eles se utilizavam de um porte de arma até para sua própria proteção pessoal e também de todo o seu armamento. A gente sabe que os atiradores às vezes vão com uma, duas ou três, ou às vezes algumas armas dentro do interior do veículo, e para isso era permitido que ele andasse armado para proteger o seu armamento e a sua própria vida. Com o cancelamento do porte de arma,
vai ficar muito fácil um bandido simplesmente seguir um atirador e praticar o assalto, e isso a gente sabe que já aconteceu. Eu sou testemunha que aqui em São Paulo esses fatos já aconteceram antes de ter esse porte de arma. E aí eu lhe pergunto, onde é que o Lula quer chegar com isso? É dar mais munição para um bandido e deixar os atiradores mais à mercê da criminalidade? Olha, eu considero isso uma irresponsabilidade. Eu considero isso uma abertura para um genocídio. Porque é o seguinte, quando você... Não tem muito tempo isso, quando tinha os pagamentos dos aposentados que faziam retirada em dinheiro, e tinha sempre um olheiro dentro do banco que comunicava o compasso lá fora, e lá fora o aposentado era assaltado. E isso começou a acontecer também nos clubes de tiro, nos campeonatos. Então sempre tem um olheiro, ele vai avisar qual é o carro, qual é a placa, como é que é a pessoa e onde está guardado o acervo, e assim ele vai ser uma presa fácil. Então o problema da questão do armamento é muito mais questão ideológica do que técnica, porque a própria DataSUS disse que o índice de criminalidade, de homicídio, caiu como o último que foi mensurado foi há 40 anos atrás, ou seja, caiu o número de homicídio hoje é de quase 40 anos atrás, ou seja, diminuiu bastante e aumentou para mais de 1 milhão de CACs. Então, penalizar os CACs e quem tem porte, que é pela Polícia Federal também eu tenho meu porte de defesa, que você também tem que apresentar uma efetiva necessidade. O delegado, ele avalia, realmente você tem risco de vida, você precisa utilizar a sua arma 24 horas. E o presidente vai e começa também a alterar essas questões. Outra, tem que em 60 dias fazer o registro, se está registrado no Exército, tem que registrar na Polícia Federal. Não tem nem efetivo na Polícia Federal para parar, para dar vazão a essa demanda que vai começar a acontecer, se eu não fosse apresentar esse PDL, que eu vou apresentar, mas que não daria conta. Então, quem hoje segue a lei... Então, galera, esse aí foi alguma das palavras do Val, senador. O que vocês acharam das palavras deles? Peço que você deixe a opinião de vocês nos comentários e até o próximo vídeo.